E o barco que vira com a Ruth e com a Raquel. O Tito consegue salvar uma delas, mas a outra se perde. Depois o Marcos leva ela para a casa dele, pensando ser a Raquel. Mas o Tonho já sabe que quem se salvou foi a Ruth. Mas ele quer ajudar ela com o Marcos. E por fim, a Ruth decide se passar pela Raquel. Fica aqui que vou te contar tudo sobre o acontecido com o barco e todos os detalhes que vêm por aí depois. A Ruth e a Raquel saem para andar de canoa. Começa a ventar muito forte e a canoa vira com elas. O Tito e o Tonho vê. O Tito logo já pega um barco e vai correndo atrás delas. E o Tonho desesperado, gritando a Rutinha. O Tito consegue pegar uma delas e traz para a areia. Começa a reanimar, faz o boca a boca. Qual é essa, Tonho? Qual é essa? E o Dalu aflito não consegue falar nada. O Tito pega e vai atrás do seu Floriano, mas não encontra ele. Ele vai até o bar do alemão e conta o que aconteceu. E fala que fez de tudo, mas só conseguiu salvar uma. A outra escapou da mão dele e morreu. E o Tonho fica lá com ela. E ele sente que é a Ruth e começa a conversar com ela, falar sobre os sentimentos dele e tal, e ela ainda desacordada. E ele vê que ela segura alguma coisa na mão. Ele abre a mão dela e ela está segurando a aliança da Raquel. Ele pega a aliança e coloca no dedo dela. E o Tito encontra o Marcos e fala para ele o que aconteceu. E o Marcos pergunta qual delas que morreu, mas o Tito nem responde e sai. E nisso já juntou um monte de gente em volta dela lá na areia. E o da Lua começa a chorar, falando pra Glorinha que é a Raquel que deveria ter morrido, não a Ruth, a Raquel. Será que por causa da aliança ele pensa que é a Raquel? Mas a gente sabe, né, que essa é a Ruth. A Raquel desaparece, mas também não morreu não. O Marcos chega e leva ela pro ambulatório. A Malu e o Alaor andam de roda gigante na lua de mel deles, andam a cavalo também, mas não em Nova York, né? Porque ele trocou as passagens, lembram? O seu Floriano e a Dona Isaura chegam ali na areia, desesperados. Seu Floriano quer entrar na água atrás da Ruth, que na cabeça de todos é a Ruth que morreu. O delegado Rodrigo também chega e o seu Floriano fala que foi a Raquel que ficou insistindo para sair com o barco, que a Ruth não queria, que a Ruth sabia que o tempo não estava bom. A Dona Isaura insiste em ir para o rio para ver a Raquel, porque o Marcos levou ela para lá, né? Para ter um atendimento melhor e tal. E o seu Floriano fala que dali ele não sai e chora muito. A Clarita pressiona o Virgílio sobre aquela vez que ela encontrou uns exames dele e pergunta o que ele tem. Ele enrola e não fala nada, fala que tá ótimo de saúde. O Tonho chega na casa do seu Floriano e fala que tem uma coisa muito importante para falar para eles. E fala que quem morreu não foi a Rutinha, foi a Raquel. A Isaura quase desmaia. E o seu Floriano fica nervoso com o Tonho de ter colocado a aliança no dedo da Ruth, que a Ruth nunca vai aceitar se passar pela irmã, que ela tem dignidade e que ele vai pro rio para tirar essa história limpo. E o Tonho fala que ele não vai falar nada não, que assim a Rutinha vai ser feliz, que ela gosta do Marcos de verdade, e pede para ele deixar a Ruth decidir o que ela quer fazer. A Isaura pega e fala, o da Lua tem razão. E aí, pessoal, deixa o like, comenta aqui embaixo se você também acha que agora que tá ficando emocionante a novela. Se inscreva no nosso canal e traga o resumo detalhadinho para vocês. Vamos continuar. E a Isaura fala, tu não pode se meter nisso, a Ruth que vai resolver o que ela prefere. Você tá louca, mulher. A Ruth sempre gostou dele. Pelo menos ela fica bem e ajuda a gente, como a Raquel ajudava. Enquanto isso, a Ruth lá, na casa do Marcos.
Clarita e a Arlete chegam para visitar ela, mas pensam que é a Raquel. E os pais dela em Pontal se preparam para ir para o rio. Vanderlei e a Andréia conversam e ele, caidinho por ela, pergunta quando vão marcar a data logo desse casamento. E ela enrola ele, claro. E ele fala que não aguenta mais ficar longe dela. E ela fala que só daqui uns 3 meses ainda. Eles chegam na casa do Marcos, ele os recebe. E o Tonho, na primeira oportunidade, já chega perto do César. Você gostou que a Rutinha morreu, né, seu branquelo? Aí eles vão pro quarto e o seu Floriano quer arrancar a aliança do dedo dela. E o Dalu e a Isaura não deixam. Fala que é para deixar ela decidir. O Alaor participa de mais um rodeio e depois jantam junto no hotel. E ela chama ele para sair para dançar mais tarde. O seu Floriano fala pro Marcos que precisa falar com ele. E começa a querer contar. E o da Lua pedindo para não contar. E o seu Floriano insistindo. O da Lua pega e quebra um vaso na cabeça dele por trás. E não dá nem tempo dele contar nada não. E aí vira aquele regaço, né? Todos perguntam, por que você fez isso? E o da Lua fala, ele ia pedir para você voltar com a Raquel. E eu não quero, por isso que eu quebrei. E a dona Isaura pede para chamar o Marcos lá no quarto. E pergunta para ele o que aconteceu lá embaixo e tal. E o Marcos conta. E ele fala para ela que não vai voltar com a Raquel. Que vai dar toda a assistência necessária para ela, mas voltar nunca mais. E o seu Floriano acorda da pancada e fala pro da Lua que ainda vai contar pro Marcos. A Isaura pega e fala que se ele contar, ela vai largar dele. Eu juro, é só você contar pro Marcos que eu tomo meu rumo. Você nunca mais me vê. A Malu e o Alaor conversando, ela fala que quando eles se separarem, ela vai alugar um apartamento e viver livre. E ainda quer receber mesada dele, que ele tem que dar uma pensão para ela. E ele só concorda e faz aquela cara tipo, vai nessa, inocente. O delegado fala pro Vitor que a Ruth foi uma das melhores pessoas que ele já conheceu. Triste, fala que gostava muito dela. E o Vitor fala para ele ir para casa, tentar descansar. E ele fala que não consegue. Todos tristes, querendo nem estudar mais por causa da Ruth. E o Tito fala pro pai dele que ele não sabia quem era, que se ele soubesse, ele ia salvar a Ruth. A Tônia fala pra Vera que sente que a Ruth não morreu, que ela não sabe explicar, que o Tonho confirmou que era a Raquel, que estava lá na areia e tal, mas algo diz pra ela que a Ruth tá viva e não a Raquel. E o Vanderlei já coloca o plano dele em ação, né? E conta que ganhou na loteria, pra depois ele ter desculpas, né? Pra falar como ele comprou aquela fazenda do Virgílio. E o Virgílio conta pra Clarita que a Malu não vai mais pra fazenda, que ele vendeu, que ele é assim, não perde oportunidades de fazer negócio não. Vixe, agora hein? Quero ver pra onde a Malu e o Alaor vão. O Donato despede o Chico Belo na frente de todo mundo. A Vera chega no gabinete do Breno e conta que acharam o barco, mas o corpo ainda não. E a Ruth abre os olhos e fala "Má" e começa a se lembrar do acidente e começa a ficar agitada, pedindo socorro. A dona Isaura lembra de um detalhe e fala pro da Lua que a Raquel estava esperando um filho. Sendo assim, não vai ter como continuar com essa mentira. E o Zé Luiz se abre com o César sobre a Vera e fala que não sabe mais o que ele sente por ela. E o César fala para ele esquecer que ela tá casada, tá feliz, essas coisas. E o alemão chega para visitar a Ruth, que na cabeça dele é a Raquel, né? E traz flores de novo para Clarita. Eu não vim só saber da Raquel. Eu não estava aguentando mais de tanta saudade. E ela fala, eu também. Repete, ele fala, eu também, Walter. Fica pro jantar? E a Ruth acorda.
se levanta, anda pelo quarto, meio passada ainda. O Tonho dormindo do lado dela na cama, ela chama ele. Cadê a Raquel, Tonho? Cadê? Ele enrola e fala a verdade. Ela morreu. E a Ruth começa a chorar. Seu Floriano chega e abraça ela. E chega a notícia para Malu sobre a Ruth. E ela conta pro Alaor. O Alaor fica muito mal, sai até de perto. E a Malu fala que tinha que ser a Raquel no lugar da Ruth. Ela tenta acalmar o Alaor. Fala para ele que sabe o que ele tá sentindo, que ela passou por isso com o Gilberto. Mas ele é super grosso com ela. E o César conta pro Virgílio sobre o Zé Luiz ter contado para ele da Vera que teve um caso com ela. E o Virgílio já se empolga todo, né? E já começa a ter as ideias mirabolantes dele contra o Breno. E a Rutinha fica brava com o Tonho, fala que não era para ele ter feito isso. E ele fala que fez isso, da aliança, para ela ser feliz. E ela fala que não. E ele fala para ela não desmentir não, que é perigoso o Marcos fazer alguma loucura se souber que a Raquel morreu. A Clarita e o alemão conversando, ele fala para ela que não aguenta mais esperar essas coisas. E a Clarita fala para ele sobre aquele dia que a do Carmo estava lá no bar, falando de consertar as roupas dele. Essa mulher tá interessada em você, Walter. Eu senti isso. Que bobagem, ele fala. Existe alguma coisa entre vocês? E nisso chega o Virgílio e o Marcos. E o alemão na sala. Fica aquele climão, né? E depois a Ruth, conversando com a Clarita, a Ruth fala: eu sinto que a senhora não gosta de mim, dona Clarita. Eu fiz o Marcos sofrer? Por favor, me responde. Por favor? Você me pedindo por favor, Raquel? Querendo chá ao invés de café? Raquel, o que está acontecendo? E ela fala que às vezes até ela se surpreende com ela mesma. E a Ruth fala para o pai dela depois que decidiu e vai ficar como Raquel, por causa do Marcos, pro bem dele. Eu vou contar, pai, mas não agora. Deus sabe que eu não tô pensando em mim, eu tô pensando no Marcos. E o Sampaio conversa com a Arlete no jardim, e o Tonho vê e fala pro Duarte. Ele gosta dela. E o Sampaio fala para ela que precisava falar com ela por 15 minutos, longe dali, para ela marcar algum lugar. Não posso, ela fala. E ele faz uma chantagenzinha, fala que ele tá doente, e ela não pode negar um pedido de quem tá quase para morrer. E ela aceita. A Clarita vê eles conversando também, e depois ela pressiona a Arlete para contar o que ele queria. E a Arlete conta que ele gosta dela, mas nunca ela provocou ele em nada, que ela não entende por quê. E o Tonho chega depois e fala que o César não presta para ela. E ainda fala: se ele insistir em casar com você, Arlete, eu vou contar tudo. O Tonho chega no quarto e fala para Ruth que ela tá muito com o cabelo de Ruth e arruma o cabelo dela para ficar igual da Raquel. E fala também para ela que ela tem que se pintar. E a Ruth fala para ele evitar ficar entrando lá, porque ele não gostava da Raquel, né? E ele fala que tudo bem, que vai fingir que não gosta dela. O Marujo pressiona o Donato, perguntando quando que ele vai deixar ele sair no barco para pegar o tubarão. E o Donato fala que não vai mais, nem agora e nem nunca, e ainda humilha ele. A do Carmo chega no bar do alemão para entregar as roupas dele que ela arrumou e fala na lata: alemão, você não acha assim que tá na hora de você arrumar alguém para cuidar das tuas coisas? E o alemão fala: mas a pessoa que eu escolhi, ela ainda não pode decidir nada. Mas de quem você tá falando? Da pessoa que eu amo. Do Carmo, faz as pazes com Chico Belo, eles estão numa pior, eles precisam de você. E ela faz aquela cara, né? A Isaura no mar, triste, esperando a Raquel aparecer. O pai da Tônia, que também já percebeu que ela se derrete toda quando tá perto do Vitor, ele dá conselhos pra ela, fala pra ela esquecer ele, que ele é da sociedade,
não serve para ela, que ele vê ela como uma criança ainda, porque ele é um tonto, ela fala. E o Zé Pedro fala que apoia ela sim, com o Dr. Munhoz, com esse daí não. E ela fala que vai fazer de tudo, que ela vai à luta, que ela tá finzona dele. E o Marcos decide comprar uns 5 barcos para ajudar os pescadores. O Tito vai tomar conta e o seu Floriano também, para todos derrubar o Donato. Deu função até pro da Lua. Virgílio acha o cúmulo, né? E o Tito, todo feliz, reúne todo mundo e fala: se o Marcos cumprir com a palavra, gente, estamos feito. E todos curiosos, né, para saber o que é. Mas aí o Donato chega, querendo saber o que eles estão falando. A Ruth já começa a se arrumar mais, fazer maquiagem. E o Marcos chega, começa a insultar ela, puxar briga, sabe? Ofende bastante ela. E ela começa a passar mal. Esse é o resumo completo, gente. Deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus, até mais!